Muito bem, já criamos as nossas fases, criamos os estágios, criamos as páginas de detalhe de projetos. O que falta? Agora falta a criação do workflow, o fluxo de trabalho ou ciclo de vida do nosso projeto. Para isso, vamos na roldana de configurações, configurações do PWA, e vamos continuar o nosso bloco de páginas de detalhe de fluxo de trabalho e de projeto. O fluxo de trabalho, como eu falei, é o workflow, que determina o nosso ciclo de vida do projeto. E as páginas de detalhe de projetos, elas capturam informações importantes, são formulários que capturam informações. Recapitulando rapidamente, criamos as fases. As fases são blocos de organização. Dentro das fases nós temos estágios. Então os estágios são organizados em fases. E os estágios é o que nós vamos utilizar dentro do workflow lá no SharePoint Designer, que vamos visitar daqui a pouquinho. Nós temos as páginas de detalhe do projeto, criamos algumas aqui, vamos dar uma olhada nelas rapidamente. A página de detalhe do projeto está associada a um estágio e nós coletamos informações e mostramos informações em diferentes etapas ou estágios do nosso ciclo de vida, que está organizado em fases. E aí nós vamos criar o workflow lá no SharePoint Designer e depois vamos voltar aqui para criar os tipos de projeto da empresa. Só recapitulando mais uma vez as fases que a gente criou, criamos 4 fases aqui: concepção, detalhamento, construção e encerramento, porque estamos fazendo um fluxo simples, com o objetivo de aprendizado. Se você quisesse criar mais do que um fluxo, você poderia colocar uma nomenclatura diferente na numeração das suas fases. Por exemplo, imagina que tivéssemos um projeto do tipo engenharia. E o projeto de engenharia vai ter a fase 1E, por exemplo, que vai se chamar viabilidade. A fase 2E, de engenharia, que vai se chamar mobilização. A fase 3E, de engenharia, que vai se chamar execução. E a fase 4E, de engenharia, que vai se chamar inauguração do empreendimento. Imagine que aqui temos um projeto corporativo. Então, se ele não cair em nenhuma outra categoria, ele vai ser um projeto corporativo. E aí teríamos o nosso 1C, concepção, 2C, detalhamento, 3C, construção, 4C, encerramento. Poderíamos criar um projeto do tipo TI, e ele poderia ter 1, 2, 10, quantas fases nós desejarmos. E aí você viria e cadastraria o 1 TI para saber que é de TI e assim por diante. Então, na hora que você estiver cadastrando as fases no fluxo de trabalho aqui, preste atenção para essa questão de que todas as fases de todos os tipos de projeto deveriam estar aqui. Então, se você tiver 10 tipos de projeto, você vai cadastrar as fases de todos eles aqui. Na hora que formos criar o workflow e selecionar o tipo de projeto, a gente vai escolher que fases vamos utilizar, ok? Então, é só para poder recapitular rapidamente. Voltando lá no nosso painel de configurações, além das fases que já criamos, também criamos estágios. E eu criei estágios apenas dentro da fase 1, que é a fase que eu vou detalhar dentro do workflow. Então, na fase 1, nascemos com o primeiro estágio, que é a proposta. Uma vez que a proposta do projeto for submetida, ela vai para um outro estágio, que é a aprovação do PMO. E o PMO pode aprovar, seguindo o workflow, ou ele pode rejeitar, devolvendo para que a proposta seja revista. É isso que nós vamos ver. Se houvesse outras etapas, então, por exemplo, digamos ali no nosso estágio 2, que é o detalhamento, poderia ter o 2.1, que seria o detalhamento do escopo, o 2.2, que seria a revisão do planejamento. E aí passaremos para o 3, que é a execução. Faremos a execução, no final, né, o 3.1, no final faríamos um 3.2, por exemplo, de garantir que tudo da execução foi concluído. E no 4, preparar o encerramento, encerrar o projeto, por exemplo, ok? Então, essas outras etapas você vai precisar pensar para criar no seu projeto. Criamos aqui apenas os 2 primeiros estágios. E também, lá em configurações do PWA, que você já está acostumado, criamos 2 páginas de detalhes de projeto. Vamos clicar aqui para a gente dar uma olhada. Criamos o parecer do PMO, criamos a nossa proposta de projeto. Então, essas páginas aqui, essa aqui ligada ao nosso estágio 1.1 de submissão da proposta, essa aqui é o estágio 1.2, que vai ser a nossa revisão da proposta. Então, antes de entrar no workflow, é importante que você reveja tudo isso, apenas para fazer aqui uma rápida revisão de onde estamos até agora. Vamos voltar lá para a nossa configuração do PWA. E aí vamos para o nosso SharePoint Designer, que é o objetivo da aula, vou apresentá-lo agora.
E somente depois de criar o fluxo lá no SharePoint Designer que nós vamos voltar aqui em tipos de projeto, que será a aula seguinte. Bom, você precisa do SharePoint Designer e para isso vá lá fazer o download. Eu criei aqui um encurtador de URL para facilitar a nossa vida, né? Então https://trent.im/SharePoint-Designer. O SharePoint Designer é gratuito, basta você escolher aqui o que você quer fazer o download dele, e aí fazer o download. Eu já fiz o download do meu aqui, vai escolher a versão em português, em inglês, 32 bits, 64 bits, e vai instalá-lo no seu computador. O meu SharePoint Designer já está instalado aqui, a gente vai dar uma olhada nele já já. Vou clicar aqui e abrir o meu SharePoint Designer. Mas antes disso, eu quero te dar algumas referências. Então, em documentação da Microsoft, que está no https://docs.microsoft.com, você pode traduzir aqui, né? Então está em inglês, SharePoint Server, Learn About. Você pode traduzir aqui, basta você modificar a língua aqui em cima, né? Então coloca aí pt-br. E agora você tem a documentação do SharePoint em português aqui para você poder dar uma olhada, certo? Então, se você quiser aprender, planejar, implantar o SharePoint Server, referências de PowerShell, desenvolvedor de SharePoint, SharePoint Online, que é o que estamos usando no nosso ambiente do Office 365, e outras informações aqui, se você quiser dar uma olhada, inclusive para usuários finais, é uma referência muito bacana, uma referência muito importante, especialmente aqui o pedaço de desenvolvedor do SharePoint Online e do usuário. Então aqui você tem o SharePoint, né? Tem alguns treinamentos, inclusive, descubra o que é o SharePoint, o treinamento SharePoint, treinamento para criar sites, compartilhar e sincronizar, e outras informações aqui importantes. Desenvolvedores, guia de desenvolvimento no SharePoint, configurar, entender a estrutura do SharePoint, o serviço REST do SharePoint, webhooks e outras informações aqui importantes para a gente. E o administrador do SharePoint Online, você tem aqui o cliente de sincronização do OneDrive, aplicativo, outras informações. Por que eu estou falando isso? Porque o Microsoft PPM, ele está baseado no SharePoint e você tem sites do SharePoint lá. Na verdade, ele é um serviço em cima do SharePoint. Lembre-se que lá no começo do curso, o que a gente fez? A gente foi lá no portal de administração, tá lembrado? Como administrador, nós fomos lá no centro de administração do SharePoint, então centros de administração, todos os centros de administração, e lá no centro de administração do SharePoint é onde nós temos a criação do Site Collection, da coleção de sites do nosso PWA. Nós fizemos isso lá no comecinho do curso, se você está lembrado. E nós mudamos o modo de permissionamento de modo SharePoint para o modo PWA. Então aqui eu posso ter vários PWAs, quanto que eu quiser. Então tem um ambiente PWA, o PWA Outsourcing, poderia vir aqui criar um novo se você quiser. Então eu posso vir aqui criar um novo PWA, que é um conjunto de sites do Project Web App. Então se eu quisesse criar uma nova instância aqui dentro do mesmo tenant, isso a gente viu lá no comecinho do curso, eu poderia vir aqui e criar um PWA/treinamentos aqui, por exemplo. Então, treinamento/sites, PWA treinamento, por exemplo. PWA treinamento. Posso dar um nome para ele aqui, PWA treinamento. Isso aqui também, só para a gente recapitular algumas informações importantes. Então, o PWA, ele é um site de SharePoint, uma coleção de sites de SharePoint aqui para a gente, né? Então tem que colocar quem que é o administrador, né? Vamos colocar aqui o admin, @treinamento 2019-10.1microsoft.com. Então, muito bem. Colocamos aqui o nosso administrador. Vamos achar o cidadão aqui, ver se o nome é esse mesmo. E ele vai criou o nosso Site Collection, coleção de sites. E aí está. Estou falando tudo isso porque nós vamos utilizar o SharePoint Designer apenas para criar o nosso fluxo, mas sendo um site de SharePoint, você poderia fazer várias outras coisas aqui, ok? Vamos lá então, vamos avançar. Vou fechar as nossas abinhas aqui de docs.microsoft, se você quiser, é uma referência importante aí de você anotar para poder visitar depois, docs.microsoft.com/ptbr/SharePoint. Muito bem. Então, vou fechar essas referências nossas aqui
Vou fechar a central de administração também e vamos avançar aqui. Então o que nós vamos fazer agora é lá no seu SharePoint Designer, você deve ter instalou o SharePoint Designer aí pela primeira vez, ele vai pedir para você utilizar as configurações recomendadas, é isso que nós vamos marcar, vamos clicar em aceitar, vamos colocar aqui a nossa informaçãozinha aqui de senha para ele poder instalar. Bem-vindo ao seu Office, que é o nosso SharePoint Designer. Vou fechar isso aqui e muito bem. Então observe aqui no nosso SharePoint Designer que você tem a chance de abrir um site existente, poder editar um site existente ou criar também um novo site do SharePoint, onde estão aquelas referências, né? Modelo de site de blog, site da equipe e vários outros aqui. O que nós queremos é abrir um site. E qual site nós vamos abrir, hein? Nós vamos abrir o nosso site do PWA. Então vamos lá no nosso PWA. Vamos copiar o endereço dele aqui. Então, treinamento 201910.sharepoint.com/sites/pwa. É até aqui que você deve ir. Coloque aqui o nome do seu site, em nome do site. E aí clique em abrir. Cliquei em abrir, como eu estou me conectando a um site, ele vai pedir o seu endereço e você precisa de credenciais. Então, coloque o seu endereço de administrador de lá. Então, admin, treinamento 201910.microsoft.com. Ele vai pedir a minha senha. Vamos colocar aqui a senha. E muito bem, estamos conectados agora ao nosso PWA. E podemos agora então editar não apenas o workflow, mas podemos editar o site como um todo, né? Então muitas vezes você vai visitar alguma organização e você vê um site de projeto, um PWA todo bonito, com coisas customizadas, com aplicativos, com uma série de informações lá. E isso tudo é porque foi customizado, provavelmente no seu SharePoint Designer. Então veja bem, vamos dar uma visitada aqui em algumas coisas, né? Nós temos aqui o nosso Project Web App, podemos olhar outras bibliotecas, nós vamos olhar os fluxos de trabalho, e por enquanto não vai ter nenhum, nós vamos criar. Temos páginas do site, ativos do site, conteúdo, colunas. Lembra que a gente tinha a organização lá do site em colunas, rodapé, cabeçalho, tipos de conteúdo externo. Podemos até mesmo conectar com fontes de dados, páginas mestras, grupos de sites, subsites. Podemos fazer um monte de coisas aqui. Nosso primeiro foco é clicar aqui em fluxos. E aí você vai ver que não tem nenhum fluxo, né? Por quê? Porque não criamos nenhum fluxo. Vamos criar um fluxo agora. Então, o Project Web App, nós temos aqui uma série de informações dele. Então, informações sobre o nosso site. Aqui está o endereço do nosso PWA. Ferramentas de personalização para isso. Temos aqui quem pode mexer nas coisas, né? Então, nossas atribuições de usuários e grupos desse site, administrador e outras informações que nós temos aqui. Vamos lá colocar a mão na massa no nosso fluxo de trabalho. Então, selecione o fluxo de trabalho. E como já tínhamos visitado, não há nenhum fluxo de trabalho. Nós vamos clicar aqui em fluxo de trabalho do site. Então, vamos criar um fluxo de trabalho. Ele vai pedir para você nomear. Então, vamos dar um nome para esse fluxo de trabalho. Eu vou criar aqui fluxo simples de GP. Então, fluxo simples de projeto aqui, de gestão de projeto. Lembra-se que você pode ter múltiplos fluxos, como eu te falei. Então, a gente poderia ter um fluxo simples, um fluxo de projeto pequeno. Então, poderia criar aqui um fluxo de projeto pequeno, e aí fazer o fluxo de projeto grande, o fluxo de projeto médio, por exemplo. Poderia escrever fluxo de projeto de TI, de engenharia, de cada uma das coisas que a gente viu lá, tá? Então, fluxo simples. Vou criar aqui apenas um fluxo simples. É um tipo de plataforma aqui que está usando o nosso fluxo de trabalho do SharePoint. Dei um nome para ele, poderia colocar a descrição. Então, fluxo básico para gestão de pequenos projetos na organização. Muito bem, então ficou uma descrição aqui. Vou clicar em OK. E ele está criando aqui, está baixando as informações necessárias, muito importante. Então, ele está gerando caches locais, baixando metadados lá do servidor do SharePoint, ou seja, lá do nosso PWA, tudo que a gente criou, daqueles metadados, dados da empresa que você viu em aulas anteriores, em modos anteriores, está baixando as fases, os estágios, tudo que a gente já configurou lá. E aí, você pode vir aqui em preparar, né, inserir, nesse pedaço aqui da guia inserir, preparar,
Em preparar, olha só o que você vai ver. Todos os estágios e fluxos que nós criamos lá. Fluxos não, né? Todos os estágios e fases. Lembra que eu falei para você que somente quando a gente tem um estágio é que vai aparecer aqui, né? Então, o SharePoint Designer, o workflow, é baseado em estágios. Então, nós só temos a fase 1 de concepção, que é o que vamos usar nesse nosso exercício. Por quê? Porque eu não criei estágios dentro da fase 2, que era o detalhamento, dentro da fase 3, que era a execução, a construção, né? Dentro da fase 4, que era o fechamento. Bom, todos os seus estágios estariam carregados aqui, nós vamos clicar para inserir um estágio. Então, vamos inserir o estágio 1.1, proposta de projeto. Observe que em cada estágio nós temos aqui as ações. Então, logo aqui na nossa partezinha de cima, né? Comece a digitar ou inserir no grupo. E aqui a gente poderia inserir, né, uma ou mais ações, tá? Não é só uma ação. Se você quiser várias ações, então eu quero ter um start, eu quero que envie um e-mail, eu quero ter ações de utilitários, enfim, várias ações aqui eu poderia ter. E depois, no final, vai haver uma transição de estágio. Isso aqui vai passar para algum outro lugar, dependendo se ele foi aprovado ou se ele não foi aprovado. Antes da gente começar a trabalhar nessa parte de ações e condições que está aqui em cima, o que é recomendado fazer é você incluir todos os estágios que você tiver. Então, no caso aqui, nós temos apenas 2 estágios, que é a proposta e o parecer do PMO, a nossa revisão do PMO. Vou incluir aqui o parecer do PMO. Agora, vamos tratar, então, de ações. Então, vamos selecionar aqui o nosso preparar proposta. Vamos clicar em ação. Observe que nós poderíamos atribuir uma tarefa a alguém, por exemplo, ou iniciar um processo de tarefa. Poderíamos ter aqui uma ação de coordenação relacionada ao trabalho do fluxo da lista. Poderíamos ter ações relacionadas a utilitários, né? Tem bastante coisa que você pode montar aqui. Tem ações principais relacionadas ao site, lista de ações. E basicamente, quando a gente está falando de Microsoft PPM, do Project Online ou do seu Project Server, a nossa preocupação está nas ações do Project Web App, que são essas ações aqui no meio. Também podemos ter outras ações, né, como enviar e-mail e outras coisinhas que a gente vai ver aqui. Mas olha só, eu tenho ações de aguardar um evento do projeto, algo aconteceu com o projeto, definir algum status para o campo ou informação, definir um campo de status na lista de ideias, definir status no estágio de projetos, ou seja, modificar ali alguma informação no estágio, fazer o check-in do projeto, fazer o check-out do projeto, publicar o resumo do projeto. Então, o que nós vamos selecionar neste momento, em ação, nós vamos procurar o Project Web App e vamos selecionar aguardar evento do projeto. Olha só. Então, o seu projeto começou, este é o primeiro estágio, a pessoa acabou de abrir lá, escreveu um novo projeto, né, que é quero criar um novo, e ela entrou aqui na proposta de projeto, isso vai aguardar um evento. Que evento é esse? Nós temos múltiplos eventos, você pode clicar aqui. Então, quando é feito o check-in, quando o projeto é confirmado, quando ele é enviado, quando ele é publicado, quando as informações de resumo do projeto são publicadas. O que nós queremos fazer? Você tem que entender o contexto de cada um desses estágios, né? Então, nesse estágio, nós queremos anotar aqui quando o projeto é confirmado. Então, quando o projeto é confirmado, não, quando o projeto é enviado, na verdade. Então, você clicou em criar novo projeto, preencheu as informações e aí você clicou em enviar aquele projeto. Uma vez que ele tiver sido enviado, e você poderia adicionar mais ações aqui se você quisesse, né? Então, poderíamos adicionar outras ações aqui, além de quando o projeto foi enviado, a gente ter alguma outra coisa aqui que vai acontecer no nosso projeto. Aí nós vamos para a transição. Então, selecionando aqui a transição do estágio, você clicar em ação, observe que agora você tem coisas diferentes, né? Você não tem todas aquelas opções. Por quê? Porque as opções são as ações aqui em cima, agora a gente vai fazer uma transição. Clique em ação, nós vamos dizer que uma vez que o projeto foi enviado, ou seja, a pessoa preencheu o formulário, clicou em OK, concluído, enviar. A transição é que a proposta de projeto foi concluída e nós queremos enviar para um outro estágio que seria o parecer do PMO. Então, vem aqui outro estágio, apareceria todos os nossos estágios aqui, ok? Então, eu vou enviar para o parecer do PMO e muito bem. Então, vamos para a próxima etapa. Então, agora estamos no nosso segundo estágio, que é o parecer do PMO, certo? O que precisamos fazer em primeiro lugar? Adicionar uma ou mais ações.
Que ações vamos adicionar aqui? Nós vamos ver um outro tipo de ação aqui, que está na nossa lista de ações de tarefa, que é ações de tarefa, atribuir uma tarefa. Ou seja, eu quero que alguém faça alguma coisa. Então, pensando em principais tipos de tarefa aqui que a gente vai utilizar, né? Você vai ter essas ações de tarefa quando eu quero atribuir alguma coisa a alguém. A maior parte dos eventos que nós desejamos trabalhar no nosso Project Online está aqui como ações do Project Web App. Mas, além disso, nós temos algumas outras ações principais aqui, que é importante você revisar, que pode ser que ajude você no seu fluxo, como, por exemplo, a questão de envio de e-mail, que eu já vou retornar isso aí e adicioná-la como uma ação. Então, estou com 1.2, parecer do PMO, selecionado, vou clicar aqui em ação, que ação que nós queremos? Atribuir uma tarefa. Então, ele vai colocar aqui uma ação do tipo atribuir uma tarefa, e olha só, tenho que atribuir a tarefa a alguém, ou a um grupo de usuário. E uma vez que esse cidadão executar a tarefa, o resultado dessa tarefa será armazenado numa variável, que é a variável resultado, ok? Então, em primeiro lugar, clique em este usuário, para a gente definir quem vai revisar, quem vai ser responsável por revisar a proposta. Clicamos aqui. E aí nós podemos procurar alguém, ou poderia ser um grupo, enfim. Então podemos clicar aqui na pesquisa, nos 3 pontinhos aqui, né, da pesquisa. Então quem é o participante? Vamos colocar aqui o participante. Poderia ser uma pessoa. Então lembro de usuários lá que eu criei, né? Criei aqui a Paula, gerente funcional, grupos de administradores, a Ana, o Carlos, gerente de projetos aqui, o admin, que é o usuário que eu estou utilizando. Ou eu também poderia colocar isso em um grupo. Então eu tenho o grupo do PMO, e que tem 5 pessoas, eu vou criar um grupo do PMO, não existe aqui ainda, né? Mas poderia ter criado um grupo de PMO, aonde? Lá na minha parte de configuração de usuários. E aí eu poderia colocar que todo mundo que é do grupo do PMO vai receber aquela tarefa. No caso, eu vou colocar uma pessoa só, que sou eu, o admin aqui. Então vou adicionar o usuário selecionado, o admin, clique em OK. E aí nós temos aqui opções, né? Então temos opções da tarefa, aguarde a nossa conclusão da tarefa. A gente pode mandar um e-mail, ó. Então nós temos aqui a opção de mandar um e-mail, que não está marcado. Então posso mandar um e-mail de tarefa vencida. Imagina que o PMO tivesse 5 dias para avaliar a proposta. Eu posso clicar aqui na nossa edição da tarefa e vir no nosso editor de e-mail. Então aqui você tem um padrão de e-mail, você tem uma nova tarefa, aí vai vir o título da tarefa, que seria revisar a nossa proposta, nossa nova proposta, tarefa aqui, conclusão, outras informações importantes. Se você quiser, você pode editar. Então você vai escrever aqui, uma nova proposta foi cadastrada no sistema. E aí você pode revisar, favor avaliar a proposta em 5 dias úteis, por exemplo. Então você pode vir aqui e melhorar o e-mail, enfim, colocar outras informações lá que você julgar necessária. Clique em OK, então editamos aqui o nosso e-mail, aguardar a conclusão da tarefa, e nós temos opções aqui de resultado, né? Vamos falar já do nosso resultado aqui, que o resultado padrão aqui está por aprovado, mas eu também poderia rejeitar. Então o usuário vai receber este e-mail, nós vamos ver este e-mail mais para frente em outras aulas. Para poder receber um e-mail, uma coisa muito importante aqui para você. Você precisa de uma assinatura de Office 365 que tem e-mail, ou seja, que tenha Outlook, Exchange Online. No caso da avaliação que criamos aqui para esse treinamento, nós escolhemos apenas o Project. Então, se você selecionar aqui e-mail, você não vai receber e-mail e não vai enviar e-mail, ok? Eu vou adicionar uma assinatura de Office de avaliação para o meu tenant de treinamento aqui numa aula futura para você poder ver a questão dos e-mails. Então tem aqui o título da tarefa, avaliação da proposta de projeto, ok? Poderia colocar aqui, então, avaliar os parâmetros da proposta, ok? Então poderia editar aqui, mais uma vez, né, outras informações, e vamos clicar em OK. Então o que aconteceu? O que nós fizemos? Né? Acompanhe o fluxo aqui. Você entrou em um novo projeto, clicou em novo. Aí você vai marcar que o projeto foi enviado. Quando você fizer isso,
Então o projeto precisa ser enviado, o usuário preencheu a proposta, ele está satisfeito e ele clica em enviar. Isso vai para o próximo estágio, que é o parecer do PMO. Entra aqui. Quando entrar aqui, vai ser atribuída uma tarefa a quem? Um grupo ou uma pessoa, no caso uma pessoa aqui, o admin, que sou eu. E esse resultado vai ser salvo aqui na variável resultado, ou seja, o admin vai clicar naquele e-mail e ele vai poder aprovar ou rejeitar. Esse resultado, aprovado ou rejeitado, vai ficar gravado aqui na variável resultado, ok? Para eu passar para o próximo estágio, aqui a nossa transição aqui abaixo, o que você acha que falta a gente fazer? Falta eu avaliar se foi aprovado ou se foi rejeitado, correto? Selecionando transição para o estágio, vamos clicar em condição e vamos pegar a condição se qualquer valor for igual a valor. Então vamos clicar aqui. E agora nós temos aqui a seguinte informação, né? Se valor é igual a valor. Poxa, mas o que é isso? Vamos lá selecionar. Clique em valor. Clique aqui no quadradinho aqui de função. Então, se valor, clicamos aqui. Fonte de dados. Qual que é a fonte de dados? Temos aqui fonte de dados projetos e outras informações. O que nós queremos? Uma variável do fluxo de trabalho, porque foi criada uma variável resultado do fluxo de trabalho. Então, vou pegar variáveis. Que variável que nós vamos pegar? A variável chamada resultado também. Então, selecione fonte de dados, variáveis e parâmetros do fluxo, e a variável é a variável resultado. Clique em OK. Então, se a variável resultado, que foi criada aqui, se ela é igual a aprovado, então nós vamos criar aqui aprovado, porque pode ser aprovado ou rejeitado. Se é igual a aprovado, nós temos a condição, ir para o próximo estágio. Agora vamos pegar a ação aqui em cima. Então a ação vai ser ir para o estágio. Que estágio seria esse? Seria o próximo estágio, 1.3 ou 2.1. Como nós só colocamos 2 estágios aqui, vamos dizer que esse vai ser o nosso final do fluxo. Se a condição não for verdadeira, então se variável resultado é igual a aprovado, termine o fluxo ou vá para o próximo estágio. Else, que é a nossa outra condição, vamos lá em condição, se qualquer valor for igual a, então se, novamente, a variável parâmetro do fluxo resultado, clique em OK. Agora for igual ao valor rejeitada, ou seja, a avaliação da proposta foi rejeitada, então nós vamos ter uma outra ação, que vai ser ir para o estágio também. Mas para qual estágio? Vai voltar para o anterior, vai voltar para o nosso estágio anterior aqui de proposta. Ela foi rejeitada, volta para o estágio anterior, a pessoa, o proponente, pode atualizar a proposta e enviar novamente. Você poderia até ter outras condições aqui, tá? Nós vamos parar por aqui. Então, recapitulando, né? Inclua todos os seus estágios, selecione a condição, o evento, o trigger, o gatilho para aquele estágio. Esse estágio precisa ter alguma transição que vai enviá-lo para um outro estágio, para o final do fluxo, ou mesmo retornar para um estágio anterior, ok? Então imagina que esse nosso fluxo aqui esteja concluído, deveríamos ter colocado as outras coisas aqui, nós vamos juntar essas pecinhas em uma próxima aula. Nós vamos clicar agora em salvar, então clicamos em salvar o fluxo, aqui no nosso cantinho superior esquerdo, está salvando o nosso fluxo aqui. Vai salvar o fluxo aonde? Lá no PWA, então ele está exportando aqui as informações para o nosso site do PWA. Podemos verificar erros. Então, nós observamos aqui que temos um erro, né? Então, ao incluir as nossas condições, eu coloquei a condição aqui em cima, e aí coloquei um else e incluí um outro else aqui que não é necessário. E quando vamos lá no nosso verificação de erros, salvamos o nosso fluxo, verificamos erros, somente depois de corrigir os erros é que nós vamos publicar. Então, precisamos corrigir esse erro aqui, incluir um else a mais. O que eu faço? Venho aqui e excluo, então vou excluir. Eu vou excluir também aqui para a gente poder começar de novo. Então, vou fazer a minha transição agora correta para evitar aquele nosso erro. Transição para o estágio, vou clicar em condição. E agora veio o valor, se o valor é igual. Então, vou inserir aqui se o nosso valor, variáveis do projeto, tarefa,
resultado da tarefa for igual a aprovado, vou colocar a ação desejada, que é ir para um estágio, fluxo de trabalho, e agora vou colocar a nossa, se ele não for isso, ir para um estágio também. E eu vou devolvê-lo para proposta. Então, não preciso de uma outra condição, na verdade, né? Então, se a variável resultado é igual a aprovado, vai para o fim do fluxo. Se ela for diferente de aprovado, ela só pode ser rejeitado, que são as duas opções. Então, se ela não for aprovado, else, ela é rejeitada e volta para a proposta. Agora, o nosso fluxo está corrigido. Muito importante você fazer essa correção. Vou salvá-lo novamente. E aí vou verificar erros de novo, poderíamos ter mais um erro. Se não houver erros, nós vamos publicar o nosso fluxo. Então, salvando o fluxo, fluxo simples, sendo exportado, verificar erros, muito bem, parabéns, não temos nenhum erro, clique em OK, publicar. Então agora nós vamos publicar, estamos processando, e esse fluxo vai estar disponível para a gente lá no nosso Project Web App, para que na próxima aula a gente defina tipo de projeto, e atribua o fluxo de trabalho a este tipo de projeto. Um grande abraço e até a próxima aula.